Olá pessoal, eu sou a Juscelia Salgado, sou megarrista há mais de 6 anos e desenvolvi uma técnica exclusiva de tecimento de cabelos. E estou aqui para ensinar para vocês nessa aula todos os segredos da máquina de costura. Então eu tenho aqui todo o material que vamos utilizar nessa aula, que é a máquina de costura, a tesoura, o pente, o elastex, o cabelo e a linha. Então anotem e me acompanhem até o final dessa aula. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns segredinhos aqui da máquina para tecer cabelo. Um ponto também super importante aqui no nosso tecimento é a escolha das linhas. Eu tenho aqui algumas linhas que eu costumo usar. E eu costumo usar a linha, eu escolhi usar a linha de poliéster, que é uma linha que me dá bastante flexibilidade nas minhas telas. Então, eu sempre uso a linha de poliéster para o meu tecimento de cabelo. E aí vocês podem me dizer, Ju, mas é muito simples fazer uma passagem de linha, fazer a regulagem da máquina. Para algumas pessoas podem sim ser simples, mas para outras não sabem, né? Muitas de vocês estão começando a fazer tecimento, né? Essa pode ser a primeira aula de vocês. Então, eu vou ensinar para vocês aqui nos mínimos detalhes todos os passos, desde o início, desde a passagem da linha até a regulagem total da máquina para o nosso tecimento de cabelo. Então, assim, alguns pontos que são importantíssimos para o tecimento de cabelo. Fazer a regulagem aqui do tensor da linha, esse é um passo muito importante, porque se a gente não fizer corretamente, ele não vai passar a linha aqui de acordo com a pressão que a gente precisa aqui quando está costurando. O ponto da máquina é uma parte super importante também, a regulagem do ponto, e eu vou mostrar para vocês tudo certinho, o ponto ideal aqui do tecimento da tela para o ponto americano, tudo certinho para vocês. Primeira coisa, para fazer tecimento em cabelo, nós precisamos ter uma máquina industrial. Então, não adianta a gente querer fazer tecimento perfeito nas máquinas que não seja industrial, que não vai dar muito certo. Então, para você ter um bom acabamento, uma boa costura, temos que ter a máquina industrial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os segredos para fazer um tecimento perfeito. Nós vamos colocar aqui a linha, que é o suporte de pôr a linha. E aí, o primeiro passo é passar a linha aqui nesse buraquinho. Passou a linha aqui nesse primeiro buraquinho, vamos passar a linha aqui nesse outro suporte. Então, nós vamos laçar aqui e passar novamente nesse outro buraquinho, ó. Observe que nós passamos primeiro aqui nesse buraquinho desse suporte, laçamos aqui e passamos novamente no outro buraquinho. Aqui nós vamos fazer a passagem da linha nesse outro suporte. Então, nós vamos pôr de baixo para cima e novamente vamos pôr de cima para baixo. Vocês podem também, se quiser, colocar aqui nesse buraquinho do meio. Algumas máquinas têm 3 furinhos, outras têm só 2. Mas aí vai depender de vocês, tanto faz. Então, vocês vão passar aqui. Após ter passado aqui nesse suporte, nós vamos laçar aqui o tensor da máquina. Observe aqui que nós já laçamos o tensor. E agora, nós vamos passar aqui nesse outro suporte da máquina. E agora, nós vamos passar nesse laçador aqui da máquina. Para ficar mais fácil, caso ele esteja lá embaixo, que às vezes ele fica lá embaixo, ó. Então, vocês podem levantar girando aqui o volante da máquina.
Então, vocês vão girar aqui o volante da máquina e vão passar aqui, deixar ele mais alto e fazer a passagem da linha. Após fazer essa passagem, nós vamos laçar aqui novamente, desceu, vamos passar aqui nesse outro suporte. Tem esse buraquinho aqui que pra mim é opcional, eu costumo não passar, eu já vou direto e faço a passagem da linha aqui na máquina. Vocês podem cortar aqui um pouquinho para ficar mais fácil a pontinha. Sempre colocar a linha da esquerda para a direita. Fez a passagem da linha, a nossa máquina está pronta, com a passagem da linha correta. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, após a passagem da agulha, vamos verificar aqui e aprender como fazer a passagem da linha na bobina. Então, aqui nós temos a bobina e temos a caixa da bobina. Vocês vão pegar a bobina, ó, com a linha para cima, não pode ser para baixo, tem que ser para cima, senão ela vai embolar. E vamos encaixar aqui na caixinha. Encaixou, vocês vêm, faz a passagem aqui por baixo dessa pecinha aqui da caixa. E vamos encaixar lá na máquina. Encaixou aqui na máquina, vocês vão puxar a linha para cima. Vocês vão pegar o volante da máquina e girar ele, ó. Vocês vão girar, pescar a linha lá embaixo e ela vai vir para cima. A linha da bobina lá embaixo, ela vem para cima, ó. Então, aqui nós já temos a linha de cima e a linha de baixo. Aqui vocês podem subir aqui essa alavanca e passar a linha entre esses dois pezinhos aqui. E deixar ela para trás, sempre deixa uma ponta aqui razoável para vocês conseguir puxar a linha na hora que começar a fazer a costura do cabelo. Mas agora nós vamos, antes da costura, eu vou mostrar para vocês aqui a importância da função da máquina, da pressão da máquina. Então, aqui nós temos este parafuso aqui, ó, que vai dar a pressão aqui no pé da máquina, ó. Aqui nós temos o pezinho da máquina. Esse pezinho, ele pode ficar com mais pressão e com menos pressão. Onde vamos regular? Aqui. Então, aqui nós vamos fazer a regulagem da pressão do pezinho. Vocês vão afrouxar aqui para fazer essa regulagem. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês aqui com o papel como nós vamos identificar a pressão correta. Então, aqui, ó, nós já temos o papel aqui encaixado. E agora nós vamos fazer o teste. Se eu puxar esse papel aqui, ele rasgar, é sinal que a máquina está com muita pressão. Então, já colocamos aqui o papel e eu vou puxar aqui. Ó, ele rasga. Então, é sinal que a máquina está com muita pressão e vai passar menos cabelo. Agora, nós vamos fazer aqui um teste, nós vamos afrouxar aqui esse parafuso e vamos soltar um pouquinho aqui esse parafuso aqui de cima, ó. Afrouxou um pouquinho, agora nós vamos aqui para o teste. Vamos ver como que tá a pressão da máquina. Ó, ainda está rasgando, nós vamos afrouxar mais um pouquinho e vamos fazer o teste novamente. Ó, agora foi. Então, aqui é a pressão correta para que a gente faça a costura da máquina, do nosso cabelo. Com essa pressão aqui, nós vamos aqui ajustar novamente, aqui finalizar, porque já temos a pressão ideal. Então, aqui está prontinho, nós vamos ter uma pressão ideal para fazer a costura do cabelo.
Aqui eu vou mostrar para vocês a nossa regulagem aqui do ponto para o tecimento de cabelo. Eu costumo tecer na minha máquina aqui no número 1. Então, aqui eu tenho o número 1, é onde eu faço o tecimento para a regulagem da minha máquina. E vocês têm que ver aí e ir testando a regulagem da máquina de vocês. Tem máquinas que vão ficar o ponto melhor no 1,5, no 1 ou no 0. Vocês vão testando aí. Do 2 para frente, já o ponto vai ficar muito folgado. Então, geralmente é do 0 ao 1,5. Então, na minha máquina, a regulagem ideal para o meu ponto é no 1. Então, agora nós vamos fazer aqui o teste da costura da máquina, para a gente ver se o ponto ficou correto, ficou ideal. Então, vamos lá. E temos aqui a costura certinha. Então, aqui eu tenho a minha costura já prontinha e eu vou testar aqui agora se a minha costura ficou firme. Pelo jeito, ela tá bem firme, tanto a linha de baixo, vamos testar a de baixo aqui. Então, a de baixo e a linha de cima está bem firme da minha costura. Agora, eu vou explicar para vocês um passo importante aqui, quando a linha começa a embolar. Por exemplo, se a gente faz uma costura e a linha começa a embolar embaixo, ou puxar para baixo a linha e embolar aqui dentro, é porque a tensão aqui da máquina, ela está muito forte. Então, nós temos que fazer a regulagem aqui nesse botão. Então, para fazer essa regulagem, se a linha tiver muito frouxa, ela vai embolar o cabelo ou o tecido e vai puxar para baixo também. Então, para fazer essa regulagem para o cabelo, para tecer o cabelo, nós vamos girar aqui esse botão, nós vamos fazer um giro de pouquinho em pouquinho para a gente ter a regulagem exata quando está embolando o cabelo. Então, a gente mexe um pouquinho, faz um pouquinho de costura, mexe mais um pouquinho, até ver se a costura está perfeita. Então, essa regulagem aqui da tensão da linha é importante, porque se ela está muito folgada, se ela ficar muito folgada, começa a embolar a linha. Se ela ficar muito justa, muito apertada, ela começa a quebrar a linha. Então, a regulagem, ela precisa, a tensão, ela precisa estar exata. Nem muito folgada e nem muito apertada. Então, pessoal, aqui nós vamos, depois de ter feito todos os ajustes da máquina necessário para se fazer a costura do cabelo, nós vamos treinar, antes de fazer no cabelo, nós vamos treinar no tecido. Vamos treinar a costura no tecido, para não dar nenhum erro no cabelo e perder o cabelo. Então, nós vamos fazer uma costura aqui, linha reta, e vamos novamente passar a costura na mesma direção, para que a gente tenha aqui uma linha reta. A gente vai treinando aqui. Então, vamos aqui fazer novamente na mesma direção, em cima da mesma costura, para ir treinando. Então, feito isso, ó, vamos voltar aqui novamente. Vocês podem ir testando para conseguir costurar mais rápido ou mais devagar. Ó, eu costuro bem devagar. Ou eu costuro rápido. Então, isso vocês têm que treinar aí bastante.
Então, aqui, como o meu cabelo ele está um pouco desalinhado aqui nas pontas, eu vou cortar aqui um pouquinho e vou agora começar a minha costura. Então, eu vou apoiar aqui, sempre deixar 2 dedinhos e começar a fazer a costura. Eu sempre seguro dessa forma, ó, abro os 2 dedos aqui, apoio aqui para segurar, seguro a linha aqui, é sempre importante segurar a linha antes, para que no começo da costura do cabelo Então, vamos lá. Aqui, primeiro, nós vamos puxar a linha lá de baixo. Então, aqui já puxamos a linha da bobina. Vamos deixar aqui esse fio, esse pedaço de linha para trás. Lembrando que é muito importante vocês deixarem esse espaço, né, essa quantidade de cabelo. Geralmente deixo aqui 2 dedinhos para garantir que todos os fios vão ser costurados. Aqui vocês vão deixar essa linha para vocês poderem segurar. Isso é também uma parte muito importante para o cabelo não começar a embolar. Então, nós vamos agora começar a primeira costura. Vou fazer aqui bem devagar para vocês verem como é o processo da primeira costura. Aqui finalizamos a primeira costura e agora eu vou esticar aqui para vocês verem, ó, na tela, ela fica assim, tá vendo que linda que fica a costura? Então, ó, nós temos aqui uma tela cheia, uma quantidade boa de cabelo. Então, aqui, ó, finalizando essa parte, vocês vão levantar puxar para que fique um pedaço de linha aqui, ó, para vocês terem, ó, onde segurar para puxar novamente. Então, aqui já fizemos a nossa primeira costura
E agora nós vamos pôr aqui na máquina novamente e fazer 14 costuras aqui nessa mesma direção da primeira costura que nós fizemos. E vamos fazer essas costuras no sentido das rebarbas. Então, nós vamos aqui pôr no calcador e vamos começar a fazer a segunda costura, sempre bem alinhada com essa primeira. Sempre puxa aqui, ó, para o cabelo não embolar e costura até o final. Observa para não ficar o cabelo embolado e continua. Fizemos aqui a segunda costura, ó. Agora eu vou fazer as outras costuras, né? Vou passar mais 6 costuras e aí eu vou alinhar a minha tela, esticar um pouquinho e alinhar ela e passar as outras costuras para finalizar. Então, pessoal, aqui eu já fiz as 14 costuras, né? Para que a tela fique bem firme. E agora, nós vamos fazer a primeira dobra. Nós vamos fazer uma dobra e depois fazer a última dobra para fazer o acabamento. Então, nessa etapa agora, depois de ter feito essas 14 costuras, nós vamos dobrar aqui a tela, ó. Nós vamos dobrar uma vez e depois dobrar mais uma vez, para poder finalizar aqui a costura. Então, aqui nesse passo, foram 14 costuras. Na próxima dobra aqui que eu fazer, eu vou passar 8 costuras, né? Então, eu vou aqui, ó, tem mais ou menos 1 centímetro. Então, eu vou dobrar aqui e vou passar 8 costuras aqui, depois que eu dobro a nossa tela de mega hair. Então, eu vou dobrar aqui uma vez, né? Então, ela vai ficar com meio centímetro. E depois, eu vou dobrar mais uma vez para fazer o acabamento, né? Então, o nosso tecimento, ele tem 2 dobras, a gente dobra 2 vezes, né? E ela vai ficar assim. E aí, na última etapa, né? Na última dobra, nós vamos passar de 6 a 8 costuras. Então, primeira etapa, nós vamos passar 6 costuras, vamos alinhar a tela, né? E aí, em seguida, nós vamos passar na primeira dobra 8 costuras e na segunda dobra de 6 a 8 costuras, para poder finalizar o nosso tecimento. Então, vamos lá fazer a nossa dobra aqui do tecimento. Eu tenho então, ó, nós vamos dobrar aqui, põe na máquina, ela dobradinha. Vamos ligar aqui e começar o nosso tecimento na primeira dobra.
vocês, eu estou aqui na segunda costura dessa última dobra. Então, eu faço 2 costuras aqui nessa última dobra, costurando pelo lado de dentro da tela. E aí eu costumo virar, né, de lado, aqui ó, é o lado de dentro, aí eu viro esse lado e começo a costurar desse lado aqui, para que eu veja como está ficando o meu acabamento, porque desse lado aqui eu tenho mais visibilidade do meu acabamento. Então, como eu quero a minha tela com um acabamento perfeito, eu viro ela para que eu enxergue a minha costura, para que ela fique certinho, não fique torta. Então, é dessa forma que eu faço o meu acabamento. Então, ó, eu aqui estou vendo, né, eu quero que a minha costura, ela fique bem certinha, para que ela não fique aquelas costuras assim, em zigue-zague. Então, eu deixo o lado visível para que eu faça o meu acabamento. Então, eu vou passar aqui, essa tela eu vou finalizar ela com 8 costuras. Como eu falei para vocês, vocês podem finalizar com 6 ou 8 costuras. Nessa daqui eu vou passar 8 costuras. Então eu vou finalizar aqui e eu já mostro para vocês como ficou a minha tela. Então, aqui, ó, eu acabei de finalizar, vou cortar aqui a linha e vou mostrar para vocês como ficou a nossa tela. Então, percebem que ela não tem aquelas costuras em zigue-zague, ela fica bem retinha. Então, essa aqui é a nossa tela finalizada. Ela fica super flexível, fica super molinha e o acabamento perfeito. Então, aqui agora é só fazer o corte dessa linha aqui. E a tela está finalizada. No meu treinamento completo, eu ensino para vocês, né, como vocês selar a tela. Eu ensino com mais detalhes, o passo a passo completinho da fabricação completa do nosso método de tecimento. Então, aqui eu tenho já a tela finalizada. E é isso aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, bem de pertinho, com bastante detalhes da nossa tela. Então, vocês estão vendo que no nosso método de tecimento, as nossas telas de mega ré, ela não fica com nenhuma rebarba. Reparem como fica um acabamento limpo, perfeito, sem aquelas rebarbas que pinicam o couro cabeludo. A costura fica super retinha. E também vocês podem reparar que ela fica super fininha, maleável, super flexível.
Essa tela eu fiz o tecimento com menos cabelo, mas no meu treinamento completo eu ensino vocês a fazer um tecimento com a tela cheia ou uma tela com menos cabelo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, bem de pertinho, com bastante detalhes da nossa tela. Então, essa foi a nossa aula dos segredos da máquina de costura e eu ensinei aí para vocês alguns passos da nossa costura de cabelo, do nosso tecimento de cabelo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante, que vocês já vão conseguir fazer tecimento em telas de mega hair. Então, aproveitem e pratiquem bastante. E até a nossa próxima aula.